Bom dia a todos, amados em Cristo Jesus, que Deus abençoe novamente a você, a nós, este momento de culto, de adoração, de louvor ao nosso Deus. Assim, este domingo hoje, estamos celebrando o domingo da Santíssima Trindade, onde destacamos como que Deus é o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E assim queremos louvar a esse Deus e também sermos preenchidos pela sua palavra, sermos fortalecidos e também sermos consolados por ela. Que Deus abençoe a cada um de nós neste culto, onde iniciamos em nome do Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para nós cantarmos o primeiro hino, Grande Deus, o teu louvor. Queridos em Cristo, este momento também é um momento oportuno para nós reconhecermos os nossos pecados, para nós confessarmos eles a Deus na certeza do perdão de Cristo Jesus. Por isso convido você para você também fazer esta confissão de pecados, conforme aparecerá na sua tela. Nós queremos assim confessar de forma responsiva os nossos pecados, pois Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém.
Tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os pecados, em nome do Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. As leituras bíblicas para o nosso culto de hoje, a primeira leitura, conforme Salmo 8, convido vocês para quem quiser assim acompanhar a leitura. Salmo 8 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, para todo sempre. Amém. Assim convido vocês também para acompanharem a leitura do Antigo Testamento, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 4. São as primeiras palavras da Escritura Sagrada e narram a criação dos céus e da terra, ou seja, de tudo. E é muito interessante nós notarmos as leituras bíblicas deste final de semana, tanto esta que eu acabei de fazer, do Salmo, como também as demais, como a de Gênesis e a leitura lá em Atos dos Apóstolos, a de Mateus, em que lembram como que nosso Deus é maravilhoso, como que nosso Deus é todo poderoso. E assim ele se revelou a nós na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É apenas um Deus todo poderoso assim, pôde assim se revelar desta forma. Então vamos acompanhar essa bela leitura também, lá em Gênesis 1 a 2, versículo 4. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra
relva, ervas e que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que hastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Até aqui a leitura do Antigo Testamento, em Gênesis, relatando a magnífica obra da criação. Assim também convido vocês para acompanharem a leitura conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, e depois o versículo 22 ao versículo 36.
Atos capítulo 2, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos. Versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-me à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aqui a leitura da palavra, também assim, nas palavras do discurso de Pedro, justamente explicando a respeito de Jesus Cristo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, na mensagem, nós temos o pastor Alexandre, conhecido como pastor Índio, que foi pastor aqui nesta congregação, e nós temos a oportunidade de acompanhar hoje a mensagem dele, e ele também fará a leitura base para a mensagem dele, a leitura conforme Mateus 28, 16 a 20. Que Deus então te abençoe também neste momento, a nós no meditar da palavra de Deus. Enquanto em preparação iremos cantar o próximo hino, Deus está aqui.
Que a graça e a paz do nosso bom Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, estejam com todos nós neste momento e que nós vamos meditar nas Sagradas Escrituras. Que seja para o nosso crescimento e o fortalecimento da nossa fé nesse Deus maravilhoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje, domingo da Santíssima Trindade, ou simplesmente domingo da Trindade. Nesse domingo, de uma forma muito especial, quero me dirigir aos irmãos da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Governador Valadares e da Congregação Esperança de Conselheiro Pena. A vocês, de forma especial, o meu carinho, onde eu fui pastor dessas duas cidades. E para você que nos assiste, nos acompanha neste culto, que Deus possa abençoar a sua vida e um grande beijo no seu coração, a você amigo, irmão, que está nos acompanhando. Hoje é domingo da Trindade. E o texto para esta meditação está em Mateus capítulo 28, verso 16 a 20, e eu quero compartilhar com vocês. Está escrito assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Hoje é domingo da Santíssima Trindade. E como o povo hebreu, nós também queremos proclamar: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que também nos faz lembrar quando Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe de Deus as tábuas dos deveres, os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus. Eu tirei vocês do Egito, vocês são meus. E esse domingo da Santíssima Trindade, ele é comemorado logo após o domingo de Pentecostes, que foi o domingo passado. E ele quer expressar, neste domingo, as leituras que temos paralela à leitura de Mateus 28, 18 a 20. Quer expressar a doutrina da Santíssima Trindade. Ou seja, o cristianismo tem um Deus que é Pai, que é Criador de todas as coisas e que mantém todas as coisas. O Deus dos cristãos tem o Filho, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, com a sua obra redentora na cruz do Calvário, e a sua ressurreição dá a nós a certeza do perdão dos nossos pecados, da vida com Ele aqui neste mundo, da vida na eternidade, da ressurreição. O Deus cristão é Pai, é Filho e é também Espírito Santo. O Espírito que nos converte, que nos muda a forma de pensar e a forma de sentir. Pois é Deus que opera essa obra no coração das pessoas e dá ao ser humano aquilo que nós não conseguimos produzir, que é a confiança nesse Deus maravilhoso. Ou seja, o domingo da Santíssima Trindade quer nos apontar também o ensinamento dos apóstolos, quando eles expressam a fé cristã nas palavras do credo apostólico, onde eles expressam de uma forma muito concreta, muito prática, muito compreensiva a fé cristã nesse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus é muito maravilhoso. Ele não criou todas as coisas e se afastou da sua criação. Esse Deus está presente
em cada um de nós. Se vocês estão lembrados, os textos dos domingos anteriores ao dia de Pentecostes, Jesus sempre de novo no Evangelho segundo São João, ele vem dizendo aos seus discípulos da sua subida aos céus, da sua obra redentora, enfim, de tudo aquilo que aconteceria com ele. E ele volta a reforçar aos seus discípulos: vocês não ficarão órfãos, pois onde eu estiver vocês também estarão. E quem crê em mim, crê também no Pai. Ou seja, a nossa fé cristã, ela está alicerçada nesse Deus maravilhoso. E é por isso que o evangelho escolhido para hoje é o evangelho de Mateus 28, 16 a 20. O evangelho que tem como contexto, Mateus 28, a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitado tem aquele encontro com os seus discípulos. E o texto é muito claro que quando ele chega ali ao monte onde Jesus tinha indicado, o texto diz que alguns tiveram suas dúvidas e alguns adoraram a Jesus. Havia um misto de muitas coisas na mente daqueles homens, de alegria, de adoração, de temor, de aflição, de dúvidas, pois eles ainda não sabiam, como nós sabemos, todo o plano da salvação realizado. E aí Jesus chega então para esses homens e conversa com eles, dizendo uma coisa muito interessante: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Jesus é a autoridade suprema sobre todas as coisas. Jesus é o Senhor do universo. Por isso o nosso planeta não será destruído nem por um vírus, nem por um asteroide. Quem vai terminar com os céus, a terra, o universo e todas as coisas criadas é o próprio Deus. Esse Deus em quem nós confiamos, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos também no texto a apresentação maravilhosa de Jesus, dizendo aos discípulos: e agora daqui para diante vocês vão sair e ensinar o Evangelho a todas as pessoas, para todas as nações. O Evangelho atravessou o mar e chegou até a sua vida, chegou até a minha vida, e é essa mensagem de domingo da Santíssima Trindade que Deus quer reforçar em nós, que o nosso papel como igreja, como cristãos, é continuar levando o Evangelho para todos os povos. E começa dentro da sua casa essa evangelização, esse anunciar do amor de Deus. Pois domingo passado nós já tivemos a promessa da presença visível do Espírito Santo na vida dos cristãos em geral. Deus derrama do seu Espírito sobre nós, mediante a palavra, para que nós possamos anunciar as suas grandezas. O texto também apresenta a forma muito especial de como Deus faz a aliança com o ser humano no dia do batismo. É ali no batismo que o Espírito Santo age por meio desse sacramento, e age porque Deus colocou nesse sacramento a promessa de que naquele ato estaria ali o Espírito Santo dando a fé cristã. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você é convidado, você é chamado por Deus a ser o seu discípulo, a viver essa mensagem em pensamentos, palavras e ações, independentemente de qualquer que seja a situação em sua volta. Seja de isolamento, seja de uma situação de perseguição, seja numa situação instável. O que Deus espera é que cada um de nós cumpra esse papel de crermos nele, e ele nos convence disso, de vivermos para ele, e ele nos motiva para isso. E o mais interessante ainda é que ele diz que é para nós ensinarmos às pessoas tudo aquilo que ele ordenou, que está aqui nas Escrituras Sagradas. E nos faz uma promessa muito maravilhosa, muito carinhosa. Nos faz uma promessa de que vai estar todos os dias com cada um de nós,
até a sua volta. Nossa missão neste mundo está muito clara. É um privilégio para você, para todos nós cristãos, anunciarmos essa mensagem da salvação. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, prezados amigos, o domingo de hoje quero nos motivar na promessa de Deus, de que nós somos o seu templo, a sua igreja, e é através da nossa existência que o mundo vai passar a crer em nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo que está conosco vai agir na vida das pessoas. Não precisamos ser advogados de Deus, não precisamos pensar que nós vamos convencer as pessoas, não precisamos fazer nada para salvar ninguém. Jesus já fez tudo isso e nós somos apenas proclamadores, anunciadores, divulgadores, testemunhas deste Deus. Deus abençoe a sua vida e que a alegria da salvação seja em Jesus Cristo, e a alegria da sua vida aqui neste mundo seja em Jesus Cristo, e a presença desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja a sua segurança, a sua rocha, seja aquele que o mantém firme na fé. Por isso, não deixe de se congregar, esteja sempre com os ouvidos, o coração, a mente abertos para ouvir o Evangelho e buscar nessa palavra de Deus o alimento, a segurança, a salvação, o perdão dos seus pecados e os conselhos de Deus para você viver bem aqui nesta vida, e o dia que você partir daqui, você esteja nos braços de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Um grande abraço para você e para toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Nossa gratidão especial ao pastor Alexandre, mais conhecido como pastor Índio, pela bela mensagem. Que Deus continue te abençoando no seu ministério, juntamente com sua esposa, a Loreniza, as filhas, aliás, aos filhos, Samara, Mateus e Jéssica. Pastor, mais conhecido como pastor Índio, foi pastor aqui em Conselheiro Pena e Governador Valadares nos anos de 1995 a 2002. Então, nossa gratidão, nosso abraço fraterno a você, pastor, e também a toda a tua família. Muito obrigado. E nós também queremos, neste momento, pós-mensagem, agradecer a Deus por meio do nosso ofertar. A você que queira fazer a sua oferta, procure a diretoria ou ao pastor para poder verificar, ver como que você pode fazer a sua oferta também neste período em que nós não estamos tendo os cultos presenciais. Nós lembramos aqui do texto de Ageu 2, versículo 8, em que diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, tudo pertence ao nosso Deus. Nós apenas agradecemos a Ele por tamanho amor e por meio do nosso ofertar, onde nós, na verdade, devolvemos uma parte a Ele. Que Deus abençoe a você, a cada um de nós, no ofertar ao nosso Deus. Assim vamos cantar em forma de gratidão a Ele também o hino Cantai Alegremente. Cantai alegremente, cantai.
Convido vocês para nós, neste momento, falarmos com Deus em oração, colocando nossos pedidos e agradecimentos. De forma especial, na oração de hoje, queremos incluir a família, a esposa, as filhas do pastor Nestor Willer. Essa semana, na sexta-feira, no dia 5 de junho, pastor Nestor Willer veio a óbito, faleceu, Deus o levou daqui, desta vida, para a eternidade. Pastor Nestor era pastor na congregação da cidade, lá de Marechal Floriano, no Espírito Santo. Então nós rogamos ao nosso Deus também que Ele console especialmente a esposa Solange e também as filhas Nívia, Aline e Cíntia. Vamos assim colocar nossos pedidos, nossos agradecimentos a Deus, na certeza da sua companhia, na certeza que Ele nos irá atender conforme a sua vontade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, um em três e três em um, aceita nosso louvor pela criação, pela redenção e pela santificação. Pai Celestial, autor de nossa criação, te agradecemos por permitires que vivamos em teu bonito mundo que tu criaste, pelo sublime céu, pelo calor, pela energia do sol, pelo verão, inverno, dia, noite. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que criaste para nós podermos aqui viver. Nós te louvamos por tão grande amor que providenciaste para cada um de nós, por teres enviado Jesus Cristo, nosso suficiente e único Salvador. Nós te agradecemos, Senhor. Ó Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, por teres nos libertado do poder do diabo, do apego ao pecado e por nos abrires as portas da vida eterna, aceita nossa sincera gratidão. Por nos mostrares como viver com as pessoas, por sofreres e morreres por nós, por dares a nossa vida, para a nossa vida um propósito. Assim nós te louvamos e nós te agradecemos. Aceita a nossa gratidão, Senhor. Ó Espírito Santo, fonte da nossa fé, por nos chamares pelo Evangelho, nos iluminares com os teus dons, por estabeleceres a igreja cristã na terra, que nos guardares na fé verdadeira, nós te agradecemos, Senhor. Também, amado Deus e Pai, oramos em favor daqueles que prantam, daqueles que choram, pessoas que estão sofrendo ao nosso redor, tanto por aqueles que foram abalados, Senhor Deus, pela morte de seus entes queridos. Nós oramos em favor destes. De maneira especial, rogamos em favor da Solange, da Nívia, da Aline e Cíntia, esposa e filhas do pastor Nestor Willer. Assim, Senhor Deus, oramos para que consoles-as neste momento de luto, de dor, dando-lhes a certeza da salvação em Cristo Jesus, dando-lhes a certeza que foi conforme a tua santa vontade, que ele assim, o pastor Nestor, está desfrutando do céu da vida eterna. Ó Deus triuno, move também-nos a evangelizar, conforme Jesus Cristo nos enviou, nos dando a certeza da tua companhia. Toda honra, toda glória e poder e majestade sejam a ti, ó Senhor. Quando oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.
Recebam todos a bênção do Senhor. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus assim guarde a você nessa semana, nessa certeza do nosso Deus triuno estar cada novo dia na tua vida, te conservando na fé, te consolando, te dando forças e te mantendo assim firme em Cristo Jesus. Abençoada semana, nós vamos cantar, encerrar este momento de culto, cantando o último hino, concluímos com louvor. Concluímos com louvor nosso culto abençoado na palavra do Senhor. Fomos todos confortados, sua bênção dispensada seja sempre renovada. Todo o nosso andar, servir agradecido, seu Espírito nos guie e as veredas alumie. Queiras Deus abençoar a saída como a entrada, dá-nos pão e bem-estar, tua ajuda na jornada.